Olá, senhoras e senhores, você aí mesmo que está na sua casa, seja bem-vindos ao episódio de hoje. E quem vos fala sou eu mesma, ela, a Pampolho. Tudo bem, gente? Eu espero que sim. E ao meu lado, desse lado, eu não sei de onde o homem vai aparecer. É o Diogo Ramon que vai estar aqui comigo, que vai apresentar o entrevistado ou a entrevistada de hoje. Mas antes, eu tenho uma pergunta para vocês. Assim, é uma coisa curiosa. É porque é o seguinte, eu quero trabalhar na área do teatro, né? E aí eu não sei por onde eu começo. Eu não sei se eu vou ser atriz, eu não sei se eu vou participar de alguma coisa ajudando alguém. Já sei. Eu acho que eu quero ser uma produtora cultural. Aí, não é que é uma boa ideia? Mas, pera lá. Como é que eu vou começar a ser uma produtora cultural? Então, onde que inicia? Mas eu já sei quem pode me ajudar. Ela que sabe tudo de produção cultural daqui da cidade. Ela mesmo que eu vou chamar. Pode vir. Cacau, Caldeirá, Pode aparecer. Olá, meu povo! Estamos começando mais um dia de entrevistar-te, mais outra entrevista aqui disponibilizada para vocês, e hoje nós vamos falar sobre produção cultural. E hoje nós estamos com ela, claro, ela mais esperada na nossa temporada. Nós vamos conversar com Cacau, artista produtora, que vai estar falando sobre produção cultural com a gente. Fala com a gente, Cacau. Oi, Diogo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como vocês sabem, já é tradição a gente começar fazendo essa pergunta de toda a entrevista, todo o programa. Cacau, conta pra gente como que foi para você entrar nessa área de produção cultural e conta um pouco da sua trajetória, da sua vida, né? Porque nós queremos saber disso, queremos saber a tua trajetória, a tua história. Conta pra gente. Então, eu sempre fui apaixonada por arte, desde criança, assim. Só que eu via a arte através dos filmes e das propagandas de TV. Eu achava magnífico os roteiros, desde muito pequenininha. E foi por conta disso que eu incentivei a minha mãe a estudar publicidade e propaganda. E logo em seguida eu também fiz publicidade e propaganda. Só que na época a gente ouvia muito falar que era muito difícil ser artista. Muito difícil trabalhar no cinema, principalmente quando a gente mora no norte. Mas mesmo assim eu pensei, publicidade vai ser a minha chance de estar próximo da arte e que eu não vou passar fome quando for adulta. Quando eu tinha 14 anos, um tio que trabalhava com eventos, ele veio passar uma temporada em Manaus. Ele trabalhava no Rio de Janeiro e ele veio passar uma temporada em Manaus. E ele criou um projeto que foi o Brega Manaus. Nesse projeto ele precisava de alguém que conseguisse se comunicar bem com as pessoas e tudo mais para dar um suporte para ele. E ele me convidou para dar esse suporte para ele. Na época eu sempre fui muito falante, me comunicava bem. E ele me convidou, quer aprender um pouquinho? Vem comigo e tudo mais. E eu, bem aventureira, fui na onda com ele. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Brega Manaus e a primeira pessoa que eu peguei assessoria foi o Reginaldo Rossi. E aí eu fiquei na assessoria do Reginaldo Rossi e aí nós rodamos parte de Manaus, né, fazendo as entrevistas e tudo mais. Acompanhei ele no show e aí depois teve o show no interior, eu fui também acompanhando e fui conhecendo parte da produção dele e assim, fui aprendendo várias coisas. Acho que foi um mês de imersão trabalhando e foi muito legal. Aprendi coisas sobre pré-produção, sobre palco, tudo isso foi um aprendizado.
E aí minhas tias eram bailarinas de boi, então sempre eu estava com elas, assim, assistindo o show delas. Elas dançaram também com raízes caboclas, então a gente sempre estava ali acompanhando e eu vendo tudo aquilo acontecer. De algum modo a arte estava ali presente. Sim, né? E aí eu comecei a estudar, eu lia muito, então além dos livros de ficção que eu gosto muito, eu lia muitos livros técnicos, de montagens de eventos e tudo mais, e isso foi me interessando. E depois desse evento original do Rossi, vieram outros eventos. E aí eu comecei a estudar várias coisas dentro da universidade, veio a oportunidade de fazer curso de cinema, curso de iluminação, e eu fui me apaixonando por tudo isso. Aí eu comecei a desenvolver alguns projetos na minha cabeça que poderiam ser um adendo para dentro do meu trabalho de publicidade. E aí, no meio disso, eu ficava fazendo alguns eventos, porque eu tinha um amigo que tinha uma banda de rock, eu já estava produzindo a banda dele, que na época era corrente alternada. E ele chegou comigo e disse assim: poxa, a gente vai fazer um especial Foo Fighters lá no Tulipa Negra, ajuda a gente precisa montar um show. Aí ele me passou o repertório, eu montei um roteiro com ele, a gente ensaiou, e aí eu comecei a ver o figurino deles, como é que eles iam se comportar no palco, e a gente começou a fazer essas trocas. E eu misturei assim, um pouco do que eu aprendi em publicidade na produção. Durante o percurso no Difusão, eu trabalhando com eles, surgiu o convite para me ter um programa de rádio na Vertical Rock, que era uma extensão da Transamérica, junto com a TV Cultura, que era um projeto junto com eles, que era do Caio Canavati do Ipadu. E aí veio o convite de eu apresentar um programa, que era o Virada HC, que era um programa que era voltado para o hardcore, que era o que eu gostava muito. Gosto se conectando. Né? E eu gosto muito assim, de hardcore, e eu sempre fui muito pesquisadora de música, sempre fui muito ouvinte. Músicas e livros para mim são minha fascinação, para me deixar feliz. Eu sou fascinada por livros. E aí eu sempre lia muito, e eu tinha acabado de ler um livro que eu tinha ganhado da minha mãe, que era O Rock que Não Se Viu, do Edgar Pickering. E aí eu lendo aquilo e falando muito da ascensão do hardcore na década de 60, na década de 90 no Brasil. E eu falei, caramba, que doido. E eu comecei a estudar tudo isso e levei para dentro do programa. Fiz um ano de programa lá, um programa de rádio. E a gente também tinha a apresentação na TV Cultura, que já era TV. Então eu apresentava a rádio e fazia os programas de TV na TV Cultura, que a gente fazia a cobertura dos eventos. Aí o principal evento que eu fiz foi o que eu ajudei a produzir, que foi o Adulto Pi. A gente fez a gravação do evento, que ainda tem disponível no YouTube lá. Foi o meu primeiro programa de TV completo que eu apresentei, e que a gente fez entrevistas com os artistas. E aí eu também falava como produtora, era uma mistura assim, ótimo. Juntando os dois, e aí foi muito maneiro. E aí isso trouxe uma carga de conhecimento muito legal para mim, eu fiquei muito feliz. Naquela época eu estava assim, fazia muito sentido aquilo que eu estava fazendo, assim, de verdade, assim, porque eu via muitos amigos que estavam ainda se decidindo, que queriam dar, e eu já tinha me encontrado já super tranquila e bom, é isso que eu vou fazer. Muito bem, vocês percebem aí que mulher já ficou em vários lugares, já pisou em vários lugares. Reginaldo Rossi passou por aí, daqui a pouco tem outros artistas por aí que eu vou já fazer perguntas também sobre isso, se não eu, como o Bolo faz. Mas essa questão de estar ali pensando nos artistas, né? Pensando nesse direcionamento, não é? Eu queria que você falasse sobre essa experiência com os artistas agora aqui pra gente. Então, o direcionamento artístico, eu acho que ele surgiu lá em 2007, por aí. Eu era bem novinha, mas aí eu tinha amigos que tinham bandas, né? Aí tinha um amigo meu, um vizinho, ele tinha uma banda, né? A Corrente Alternada. E aí ele começou a me pedir ajuda na hora que eles
iam montar os shows deles. E aí a gente fazia pesquisa de figurino, de como ia ser o roteiro do show. E essa dificuldade que ele tinha de se comunicar com o público. Ele dizia, às vezes eu não sei o que falar, se não tiver música fica vazio e tudo mais. E a gente começou a roteirizar esse show dele. E aí, através disso, eu comecei a pesquisar sobre produção artística. E aí comecei a estudar e ver a oportunidade de fazer um curso que eu fiz com uma produtora, que ela veio através do Palco Giratório. E a gente conseguiu fazer essa oficina e ela deu um curso de extensão. E aí aconteceu que eu acabei entrando mais profundamente nesse ramo de produção artística. E sempre enquanto pesquisadora. Porque para mim o ideal para fazer produção artística seria eu compreender o artista em cena. E aí eu comecei a fazer as oficinas que surgiram na cidade. Tinha gente que me criticava e dizia assim, Carol, tu quer estar em todas. E eu pensava assim, deixa eles pensarem. E aí eu comecei a fazer CD Áfricas Abertas, dança contemporânea, teatro, palhaçaria, que foi quando eu estive mais próxima das meninas aqui do Encena. E aí eu me colocava nesse lugar, eu me coloco, na verdade, nesse lugar de pesquisadora, porque até hoje, se bobear qualquer curso que aparecer, qualquer oficina, eu vou estar dentro. Eu pensei, nossa, um dia eu queria ser essa diretora de arte, assim. Incrível, que conseguisse pensar em figurino, em cenografia, em luz e tudo mais. E aí, quando o Sérgio Mário veio para Manaus e trouxe, eu vou tirar você desse lugar, eu pensei, nossa, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar feito doida, assim, me aprofundei em iluminação, fiz um curso, e aí comecei a me aprofundar em cenografia, aí busquei, eu queria muito fazer a faculdade de arquitetura cênica, mas ainda não está disponível aqui. E aí a AD não tem. Aí eu comecei a estudar e aí entrei agora em design de moda, eu estou me graduando em design de moda. Para que eu pudesse estar desenvolvendo os figurinos também, ajudar a desenvolver a cenografia. No percurso de 2009 a 2011 vieram muitos trabalhos, nos quais eu fui fazendo trabalho de iluminação, trabalho de roteiro, trabalho de figurino, sempre auxiliando os amigos e tudo mais. E o meu portfólio foi crescendo de uma forma, e aí quando veio a necessidade de eu tirar o meu DRT, e aí eles me colocaram nessa nomenclatura de técnico e tudo mais, e aí eu falei, não, mas não é só isso, eu preciso estudar cada vez mais sobre isso. E aí eu fui aprofundando os estudos, fazendo as oficinas de artes em geral, né? E trabalhando sempre um pouquinho da publicidade dentro de tudo isso, e fui cada vez mais me aprimorando nas áreas. Fiz mais alguns cursos, participei de uma imersão junto com outros mentores, né? Fiz cursos online durante a pandemia também. Eu fiz bastante curso e aí eu peguei essa carga inteira de estudo que eu fiz e de pesquisa e trouxe para dentro da Cacau Produções, né? E hoje eu faço meu trabalho de direcionamento artístico e produções. Porque eu não veio do nada, teve todo um caminho para chegar nisso. E todo um estudo. Eu trabalho tudo na base da pesquisa, planejamento. A gente percebe bastante que uma das coisas do pesquisadora é a curiosidade, né? Você tem para saber como que funciona, como que acontece. E é infinito, é infinito. Eu não digo assim, quando as pessoas perguntam de mim, tem fórmula para o sucesso, como é que faz? Ou tem gente que questiona assim, como você, que é do norte, que é tão distante, como é que se você coloca nesse lugar de que você pode orientar as pessoas? Porque eu pesquiso, porque eu estou inserida no mercado dessa forma. Hoje eu estou inserida no mercado em Manaus pela questão da minha pesquisa, do meu planejamento, das estratégias que eu traço junto com os artistas, pelo meu trabalho humanizado junto com os
os artistas, pela minha pesquisa com ética dentro da produção, que é muito importante para mim. Então a gente tem que ter muito, primeiro, tranquilidade, pé no chão e saber sonhar na hora certa. E trocar, sabe, com as pessoas o tempo todo, ser resiliente, ressignificar as coisas. Como eu ressignifiquei o meu nome da Cacau, que Cacau era um apelido carinhoso que meu avô me chamava às vezes, e que ele dizia assim, que eu era dureza, mas que também dali podia sair um doce muito bom, assim. E me doía às vezes quando me chamavam assim, porque eu lembrava muito do meu avô. Mas aí, depois de algumas experiências que eu passei, eu percebi que a Cacau ela se tornou um conforto para mim. Que antes eu ouvia as pessoas chamarem o meu nome de forma que me machucava. E aí eu percebi que Cacau me dá leveza. Que Cacau representa a Carol mais leve, a Carol mais tranquila, a Carol mais madura, sabe? A Cacau é a versão da Carol. Agora. Nesse momento. De poder, de estar podendo trabalhar as minhas produções da minha forma de viver. De poder falar dos meus guias livremente. De poder falar que eu sou candomblessista, católica, e que eu acredito nas energias, que eu acredito nas pessoas. Você pegou as suas guias ainda agora para mostrar, Cacau? Peguei as minhas guias aqui para mostrar para ele. E hoje a gente não tem, eu não tenho mais receio. E todos os artistas que trabalham comigo me reconhecem assim. Depois de a gente escutar esse tanto de experiência da Cacau, dela falar desses movimentos que ela já fez, não é? Tantos lugares onde ela já esteve presente, eu quero saber, eu sei que é uma pergunta muito difícil, Cacau, mas eu quero saber qual é aquele projeto que está lá guardado no teu coração, nem que seja para dizer assim, nossa, eu vejo que existiu algo aqui na minha carreira entre o antes e depois desse projeto. E eu quero saber também quais são as expectativas para esse 2023, né? Estamos começando o ano, quero saber o que é que a gente vai escutar de novas produções aí da Cacau. Então, nossa, a minha mente ela é de pisciana, né? Então, não para, tô lá na chave, seja passar uma borboleta, que lindo, filmar a borboleta. Mas eu acho que o projeto hoje principal para mim é a Cacau Produções. E eu acho que talvez produzir mais com os amigos, sabe? De ver meus colegas construindo muito mais coisas, como eu fico feliz de ver aqui a construção da Jaque da Berlim. E eu acho que um dos meus grandes sonhos seria eu conseguir oferecer meu curso, o curso de produção, um curso que eu já montei, que é um curso de produção artística, geral e executiva e técnica, no qual eu possa fazer uma troca com todo mundo, falar sobre fazer essa convivência, sabe? Através disso, fazer com que a gente forme mais produtores aqui na cidade. Porque eu penso assim, claro, vai ter gente que vai falar, oh meu Deus, tudo isso, vai ter um monte de concorrente para ela e ela quer formar concorrente. Mas o meu sonho é chegar lá fora e as pessoas disserem assim, cara, chama uma pessoa de Manaus, lá do Amazonas, porque lá no Amazonas só tem produtor bom, lá no Amazonas só tem produtor gigante, sabe? Ao invés de ser assim, tem que trazer um produtor de São Paulo para resolver isso daqui, porque aqui não dá. Eu acho que esse é o número. E claro, eu estou lá os artistas.
Um pensamento diferenciado. Pra mim Um pensamento importante de ter dentro do próprio grupo artístico. Né? Porque, gente nasceu pra voar, sabe? De chegar lá fora e as pessoas disserem, cara, é do Amazonas. Mano, é de Manaus. E eles confiam, vai. Porque é assim que fazem. Quando chega a galera lá de fora. Mano, é um produtor lá do Rio de Janeiro, nem sabe o que o cara fez. Mas vai chegar contigo e vai dizer, olha, ele é um produtor lá do Rio de Janeiro, ele é assim, sabe? Opa, beleza, vamos, dá 10 pra ele aí, pronto. Eu quero que façam isso com a gente. Eu acho que um dos maiores sonhos é esse. É ver lá, a gente lá fora sendo respeitado, reconhecido, recebendo premiação. Dizer assim, a galera do norte é forte, cuidado. Obrigado por compartilhar esse pensamento com a gente. Mas é um grande sonho há muito tempo. Há muito tempo. E agora, né? Chegou o momento dela. Com vocês, a pergunta da nossa querida Pão-Bolo. O que você vai perguntar para Cacau Pão-Bolo? Lista de compra. Compra ovo, pão, bolo. Sou eu. Já tá ao vivo? Oi, gente, bem-vinda de volta! Eu tava notando aqui o que eu aprendi hoje com a Carol Calderado. Nossa, gente, ela conhece tudo sobre produção. Falei pra vocês que ela sabia de tudo. Mas antes de ir embora, eu queria fazer uma pergunta pra Carol Calderado. Assim, né? Eu sei que você é uma pessoa super profissional, Carol. E aí, longe de mim saber as fofocas dos famosos, mas conta aí pra gente. Você teve vontade, assim, de tietar algum famoso? Conta pra gente, assim, só pra gente saber, escutar um pouquinho, assim, de um famoso, né? Vai acontecer alguma coisa com a fofoca. Conta aí. Mano, acho que uma das coisas mais básicas foi quando fiz muita coisa com isso. Mas acho que o Reginaldo Rossi foi uma grande emoção pra ele, assim. E dele virar e dizer... Meu amor, acho que vou esquecer meu uísque, não. Assim, mas eu acho que, assim, quem foi mais maneiro que eu fiz o transfer foi o Seu Jorge. Ah, que você falou, porque foi Seu Jorge, porque quando a gente entrou no ônibus, e aí todo mundo tinha entrado e ele tava olhando pra ver se eu ia entrar ou não. E os meninos sempre vêm com a gente, porque a gente tinha batido uma papo na recepção. E ele achava que eu só ia botar eles no... E ele queria que eu fosse com eles, e ele ficava olhando assim. Aí quando eu entrei no ônibus, aí todo mundo... Aí ele começou a gritar, Carol. Aí todo mundo de noite, Carol. Aí eu falei, gente, só um momento que eu tô infartada. Nossa, eu esqueci do papai. Depois desse bate-papo gostoso com a nossa querida Cacau, infelizmente nossa entrevista está chegando ao final, mas daquele jeito como a gente sempre faz, que já é tradição no entrevistar, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho, tá bom, Cacau? Eu falo uma palavra, você vem com outra palavra. É rapidão, tá bom? Ser tranquilo, né? Bora lá. Cacau, diz pra gente, amor. Minhas filhas. Lindo. Minhas filhas. Diz pra gente, sorte. É estar nesse plano, agora, nesse momento. Estar com vocês aqui nesse plano, hoje aqui. Viva, sabe? Vocês viram que Cacau é poética, não é, gente? Poesia, Cacau. Ai, meu Deus, poesia. É música. É sinestesia. E música? Caramba. Sinestesia também, porque tudo pra mim é sinestesia. Porque música pra mim pode ser... Ela vem tudo, sabe? Vem sabor, vem textura, vem tudo, assim. Poesia pra mim pode ser... Música pra mim pode ser uma camada nossa, sabe? E fé? É sentir, respirar.
Muito bem. E aí, o que você tem para falar para você mesma? Cacau para Cacau. Mana, vai. Vai, continua. Só vai. É isso, gente. A gente fica muito feliz de receber aqui para falar de produção cultural e falar da vida dela, abrir a vida dela aqui com a gente, Cacau querida. E aí, você já sabe, né? Nós vamos estar disponíveis sempre no YouTube, no canal DR Criações e Companhia. E aproveita porque agora nós somos podcast também, Cacau. Vai lá no Deezer, vai lá no Spotify, pode escutar também. Mas quando der para assistir o vídeo, assiste o vídeo da entrevista. Já segue a gente, se inscreve no canal, curte e compartilha com todo mundo, né, Cacau? É isso aí. Te agradece muito a tua Eu presença. agradeço. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado. Agradecer a Kelly, a todos da equipe, vocês são maravilhosos. A Jaque, beijo no coração, o Verlene. O espaço é incrível. Sigam muito em Cena, Centro de Artes. Sigam também Cacau Produções, que tá lá, @Cacau Calderaro. E lá tem um link que vocês podem acessar e conhecer os artistas nos quais eu ofereço direcionamento artístico para eles. Conheçam o trabalho deles, sigam, por favor, e venham curtir os shows. E vejam as novidades aí que vão vir para 2023. Muitas Muito obrigada. novidades no ano que está começando. É isso, Cacau. Muito obrigado. A gente agradece vocês. Beijão. E já tem uma outra entrevista aí para vocês. Tchau, gente. Tchau. Gente, muito obrigado por hoje. Agradeço de coração. Esse programa vai estar gravado no Spotify e aqui no YouTube, com certeza, né? Mas muito obrigada pela presença de vocês, de continuarem até aqui. E até o próximo programa do Entrevista Artística, que está muito legal. E até a próxima. Beijo da Coloso. Tchau.